Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui na Web Rádio Estação da Luz, no programa Energia do Bem-Estar. Hoje, continuando o estudo do Céu e Inferno, né? A gente preparar nossa energia para melhorar um pouquinho sobre a justiça divina. Trouxemos uma convidada aqui, nossa amiga Sonja Lobo. Boa noite, Sonja, tudo bem? Boa noite, Davidson, tudo bem e você? Tudo bem também, graças a Deus. Prazer enorme revê-lo. E obrigada pelo convite. Eu que agradeço a presença. Temos até aqui já um comentário aqui, da Lisete Mendes. Se você foi ferido, lembre-se de que as cicatrizes serão luzes que marcarão a sua vitória. Boa noite, povo de Deus, Natal, Rio Grande do Norte. Obrigado, Lisete, pela mensagem. Que lindo. Já entrou a mensagem logo no começo. A gente agradece a mensagem. Muito então, bom. Vamos lá. A Ellen também é nossa companheira aqui de rádio, né? Sempre está com um aqui e ali ajudando a esclarecer algum texto, né? Espírita de longas datas também, né, Sonja? Uhum. Vamos hoje repartir aqui a telinha para a gente comentar um pouquinho sobre o Céu e o Inferno, né? A Sônia Stuck está chegando aqui também. Boa noite, Sônia, está sempre com a gente aí. Na quarta-feira, ontem eu senti falta dela, não deu, mas nem sempre dá, né? Mas ela está na quarta e na quinta. A Sônia Stuck, a Rosângela Stuck, né? Mas às vezes não dá, às vezes tem os compromissos, né? Boa noite, Sônia, bem-vinda. Ainda bem que fica tudo gravadinho, né? Quando não dá para ver na hora. Vamos começar, então? Vamos. Antes da gente ir para o estudo do Céu e Inferno, tiveram umas perguntas aqui que a gente já vai tentar responder, né? À medida do possível. Uhum. Vamos lá. A primeira pergunta é da Lúcia Jardim, Cidade da Esperança, Natal, Rio Grande do Norte. E ela pergunta assim: de uma maneira comum, todas as religiões podem prever o futuro para depois da morte, cada qual com a sua particularidade. O que difere nos conceitos espíritas dessas outros futuros? Acho que é os outros futuros das outras religiões, né, que eu estou entendendo. Né? Uhum. Quer começar? Quer que eu comece, Sonja? Posso começar. Pode começar? Então, vamos. De fato, são muitas as religiões e as crenças, né, que sobre a vida após a morte, né? Então, nós temos aqueles que acreditam que a partir do momento depois da morte, nós vamos ou para o céu ou para o inferno e lá ficaremos por toda a eternidade, né? Há aqueles que acreditam que sim, há a reencarnação, mas acreditam que um ser humano, por exemplo, pode reencarnar
num corpo de um animal. O ser humano pode, por exemplo, voltar para a vida na forma de um cachorro, né? E assim sucessivamente, né? Então, as crenças são muitas, né? Mas o que o espiritismo, o que difere, né, o espiritismo de todas essas religiões, né? Então, eu acho importante a gente sempre lembrar dos 5 aspectos fundamentais, né, que caracterizam a doutrina espírita, né? E depois a gente vai falar um pouquinho dos 3 pilares da ciência, filosofia e religião, né? Mas o espiritismo, antes de qualquer coisa, então, acredita ou tem a convicção, né? O espírita tem a convicção da existência de um Deus único. Esse é o primeiro aspecto, né? O segundo aspecto é que nós espíritas acreditamos na imortalidade da alma, né? Então, a nossa alma é imortal, a morte significa simplesmente o corpo físico, cuja matéria vai se transformar nesse planeta, mas a alma é imortal e passará por diversas reencarnações, mas jamais retornando, assumindo a forma de um animal, né? Um ser humano nunca volta a reencarnar como um animal, né? E sempre em direção ao progresso, né? Então, daí a gente fala, então, do terceiro aspecto, né, inquestionável para a doutrina espírita, que é exatamente a reencarnação. Depois, o quarto aspecto fundamental para o espiritismo é a oportunidade de comunicação entre os espíritos, né? Então, essa é também algo que muitas não aceitam, né? Oi? É o que muitas não aceitam. Exato, exato. Então, essa comunicação entre os espíritos é fato dentro do espiritismo, né? E o quinto aspecto muito importante sobre o qual se sustenta também a doutrina espírita é a lei de causa e efeito, né? E por que essa lei de causa e efeito é tão importante? Porque através dela nós entendemos que todas as dificuldades pelas quais nós passamos não são decorrentes de um castigo de Deus. Deus não é um ser que está, né, um velhinho que está lá no alto, nos céus, de barba branca, apontando: você errou, você fez certo, você vai para o céu, você vai para o inferno, né? Você vai merecer castigo XYZ, não, né? Então, Deus é amor. E as dificuldades pelas quais nós passamos são simplesmente consequências e resultados das nossas próprias ações, né? Então, são os efeitos daquilo que nós mesmos causamos ou provocamos ou criamos, já que somos co-criadores da nossa vida, né? Então, esse olhar para essas dificuldades como sendo não um castigo, mas um instrumento através do qual nós podemos, em condições ideais, seremos alertados ou traremos para a nossa consciência as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, que são os pontos que a gente deve melhorar. E, portanto, são as ferramentas que nós temos, que a vida nos traz, né, em reflexo das nossas próprias ações, e que nos permitem, então, uma lapidação do nosso íntimo, né, a nossa reforma íntima, né, tão importante dentro do espiritismo, da doutrina espírita, né? Então, esses aspectos são aspectos fundamentais dentro do espiritismo e que, sim, o distinguem de muitas das outras religiões, né? E a gente falou há pouco do tripé, né, do espiritismo. Então, o espiritismo não abre mão da ciência, da filosofia, da religião. O que seria essa ciência dentro do espiritismo, né? A ciência de se buscar evidências científicas através de um método aceito
e que nos mostre não somente a existência dos espíritos propriamente dito, mas que nos dê evidências sobre a reencarnação e também que nos permita entender os mecanismos da mediunidade, os mecanismos de comunicação entre os espíritos, entre os desencarnados e os encarnados, né? O aspecto filosófico da doutrina espírita diz respeito, então, ao estabelecimento, ao entendimento da nossa relação com o universo, da nossa relação com as leis morais e como e quais são essas leis morais, né? E o que nós devemos fazer para que vivamos uma vida que condiga, que esteja em sintonia com essas leis que nos foram ensinadas pelos espíritos, né? E o outro aspecto, então, é exatamente a religião, o religário, a nossa reconexão com Deus, né? Que para o Espiritismo, então, não é aquele ser que está lá, como a gente já falou, né? Deus, por definição, dentro da doutrina espírita, é a inteligência suprema, né? A causa primária de todas as coisas, né? Então, o aspecto religioso do Espiritismo é isso, essa nossa conexão com essa inteligência suprema, com a causa primária de todas as coisas, né? Não sei se eu respondi. Eu acho que está bem respondido, não precisa complementar nada, não. Acho que a Lúcia Jardim, pelo que ela perguntou ali, acho que deu para ter uma ideia boa, né? Vamos para a próxima, então. A próxima é do Flávio Moretti, Ilha de Paquetá, Rio de Janeiro. Para vocês, dos capítulos do livro Céu e Inferno, quais os que mais são interessantes? Eu não sei, cada um vê de um jeito, né? Eu acho que a primeira parte é interessante, que mostra todos os conceitos, e a segunda parte também é interessante, que mostra a revelação de como os espíritos estão do outro lado. Aquele que suicidou, aquele que é bom, aquele que é ruim, né? Então, eles dão um depoimento da condição deles. Então, eu acho assim, para mim, as duas partes, né? Como é que você vê? Nossa, eu também sou Alguma incapaz. preferência? Não tenho. Eu sou incapaz também de indicar um capítulo, uma parte que seja mais importante, que me toque mais do que a outra. E é interessante que não só essa, como todas as outras obras, né? Na medida em que a gente lê uma vez, algo nos chama atenção, quando a gente repete a leitura, o nosso entendimento muda, né, a nossa compreensão, algo em outro lugar nos chama a atenção, porque nós já mudamos, né? De entendimento nesse período, então, de verdade, é Flávio, né? Flávio, infelizmente, eu não consigo apontar um capítulo, eu acho que é. Mas a ideia principal que eu acho legal desse livro, Céu e Inferno, talvez que possa passar para o Flávio, é que assim, o livro ele se baseia na justiça divina, a gente consegue ver melhor o que é justiça, como é que a justiça divina funciona. E que tudo é consequência, como a Sonja falou agora há pouco, dos nossos atos. Né? Tudo é consequência dos nossos atos, de agora e do passado, mas é consequência dos nossos atos. Deus não está aí para proibir ninguém, para punir ninguém. São apenas leis universais. Né? Eu acho que a ideia principal é esta, né, Sonja? Se a gente fosse resumir. Né? Concordo. Espero que tenhamos dado uma ideia, né, para ele. Isso, senão ele escreve de novo. É uma pergunta louca, a gente tenta complementar e chega mais próximo do que ele estava querendo. Uhum. A próxima vem lá da Ângela Barbosa, Cruzeiro, de Campina Grande, Paraíba. O que medo da morte? Medo da morte, ou melhor, temer a morte, que todos nós temos, e não venha dizer que não tem? Eu não entendi bem a pergunta, sim, mas assim, acho que temer a morte, medo da morte, todos temos? Eu acho que todos temos, né? Acho que como diz até na doutrina espírita, os espíritos dizem que escapou a palavra, que é uma coisa nossa, é uma preservação do corpo, tem outra palavra, não achei a palavra certa. A preservação da vida do próprio corpo, então é um instintivo isso daí.
Eles usam outra palavra, não me lembrei agora. Mas é isso daí. Então, todos nós temos que ter medo da morte, mesmo conhecendo a vida espiritual. Se for um vidente, estiver acostumado a viver com o lado de cá, conversar com o lado de lá, tem que ter esse medo da morte, porque senão para a gente ficar muito fácil numa decepção, fazer até alguma besteira também, né? E falar, não, do outro lado está melhor, não vou ficar aqui não. Mas tem que ter esse medo da morte. É uma coisa instintiva que Deus colocou em nós mesmos. Quer complementar alguma coisa, Samir? Eu acho que, como você falou, o medo faz parte desde o momento em que a gente começou a adquirir uma certa consciência, né, do nosso ser lá nas espécies ainda mais primitivas, né? E é uma emoção realmente que garantiu e garante, né, a sobrevivência, né, da espécie e tudo, né? Mas eu acho que no nosso caso, eu acho que o medo, a gente tem medo muitas vezes da nossa morte, muitas vezes a gente tem medo da morte de um ente querido, né? Ou muitas vezes a gente tem medo de morrer e deixar um ente querido para trás, né? Então, como se as ligações afetivas, né, familiares, aquilo que nos é mais caro, fossem quebradas, fossem rompidas, desaparecessem com a morte, né? Então, eu acho que sim, como é que é o nome da Ângela, né? Eu acho que sim, Ângela, todo mundo já sentiu em algum momento o medo da morte, né? Mas eu acho que esse medo, Davidson, eu acho que ele pode ser trabalhado e ele pode ser amenizado na medida em que a gente começa a compreender mais a existência da vida espiritual, na medida em que a gente começa a compreender que não é a morte que vai quebrar esses laços, né? Que na verdade isso inexiste, os laços afetivos continuam, né? Independentemente de nós estarmos encarnados ou desencarnados, né? E que essa passagem, na verdade, é uma passagem que nos leva à vida real, que não é nesta existência enquanto encarnados, né? Mas a vida real é a vida espiritual, né? Então eu acho que o conhecimento, um dos grandes presentes que a doutrina espírita nos deu, né, nos trouxe por misericórdia divina mesmo, é esse entendimento que ela nos dá, né, dessa continuidade, isso amãe no nosso coração, né? Se a gente sabe que a morte não é um fim, que a partir do momento que nós morremos ou que um ente querido morre, os laços permanecem, né? Não existe uma transformação de estado do ser e tampouco do estado da mente, né? Então, assim, se nós vivemos aqui enquanto encarnados, numa condição emocional, né? Num estado, condição emocional aqui que eu me refiro num estado de revolta, de trauma, né? Uma vibração pesada, não significa que se eu der fim à minha vida, eu vou viver no mundo espiritual num estado de felicidade plena. Não, né? Esse estado que a gente vive aqui é o que a gente vai carregar do lado de lá, né? Então, essa falsa ideia de que nossa vida está muito difícil aqui e, portanto, eu acho que eu vou acabar com ela para que eu me veja livre disso de uma vez por todas, também não pode ser jamais descartado, né? Porque o Espiritismo nos ensina que não é assim, né? Primeiro, isso é uma ilusão, que a transformação ocorre assim, no piscar de olhos, simplesmente porque nós deixamos nosso corpo carnal. E segundo, que a partir do momento que a gente decide
dar fim à nossa existência, ao invés de nós estarmos solucionando eventuais problemas, nós estamos criando outros muito mais graves, né? Então, voltando à questão da Ângela, do medo da morte, eu acho que sim, todo mundo já sentiu, mas ou sente, né? Mas esse entendimento da vida espiritual, da sua continuidade, nos dá um conforto. Tem gente que tem pânico da morte, né? Quando a gente começa a conhecer a doutrina, a gente tem medo, já não é pânico. Pois é, é medo, pois é. É um medinho, né? Mas preservação da vida mesmo, né? A Sandra Souza também entrou aqui conosco agora. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Então vamos lá, tem mais uma perguntinha para a gente começar o estudo aqui. A pergunta é do Vinícius Alcântara, Piola, Alegrete, Rio Grande do Sul. A ideia do nada está atrelada mais ao materialismo funcional. Nossa ignorância santa de cada dia, o conceito, a tradição e a cultura dos povos. Ele está perguntando, né? Se essa ideia do nada está atrelada à nossa ignorância, né? O conceito que nós temos da nossa educação, sim. Né? Nós fomos criados numa sociedade materialista, né? Para crescer, estudar, ganhar dinheiro, se dar bem, ser bem-sucedido, né? Ter posses. Essa é a ideia da vida, né? Que nos colocam desde pequenininho. Então, esse materialismo que vem de muitos séculos, né, Sonja? Vem de muitos séculos, vieram com as próprias religiões, muito materialistas, muitas vezes, na Idade Média, depois com o advento da era industrial. Então, nós vivemos muito para o material. E as coisas espirituais são deixadas de lado porque diz que a ciência não comprova nada. Né? E hoje, muito pelo contrário. Né? Antigamente, eles podiam falar isso, hoje já não podem falar mais. Tem muitas experiências aí para comprovar o contrário. Mas realmente a nossa santa ignorância, como ele falou, de cada dia, o materialismo, essa educação que a gente teve que, se a gente não vê, não existe. Né? O oxigênio não existiria, né? O espaço não existiria. Então, realmente é uma educação errada que a gente teve. E o Espiritismo veio aí para isso também, reforçar a doutrina de Jesus para acabar com isso de uma vez e todas, né? Exatamente. É interessante isso que você falou, que a ciência não comprova, né? Como você também complementou, as coisas têm mudado muito, felizmente, né? Mas muitas vezes a gente pensa que não vê a ciência como também algo que evolui, né? Então, o fato de, durante muito tempo, a ciência não ter conseguido demonstrar ipsis literis a existência de Deus, né, pode significar duas coisas, né? O conceito de Deus, né, sobre o qual essas pesquisas estavam, ou nem só as pesquisas científicas, mas a própria filosofia, né? Então, se o conceito de Deus é aquele Deus que vive lá julgando um ou outro, né, fazendo justiça do olho por dente, olho por olho, dente por dente, né, a gente já parte de pressupostos equivocados, né? Então, a partir daí, tudo que advém filosófica ou experimentalmente já vai sair distorcido, né? E o segundo aspecto é que a ciência também evolui, né? Como a gente estava falando. Então, o fato de ela, por muitos anos, não ter conseguido comprovar, entre aspas, não significa que Deus não existia, né? Ou não exista. Significa simplesmente que a metodologia, o alcance da ciência não avançou o suficiente para a comprovação, né? Porque, da mesma forma que muitos alegam, não, a ciência não comprovou a existência de Deus, mas também não comprovou a inexistência de Deus, né? Então, nem de um lado nem do outro, né? Então, a ciência está evoluindo conosco, né? Então, é importante a gente olhar sobre esse aspecto também, né? Na transcomunicação, antigamente, nós tínhamos imagens paradas, hoje nós já temos movimentos.
Então, a Isso, própria ciência, os equipamentos estão evoluindo para isso. Um dia nós vamos exato, chegar a ter equipamentos tão sensíveis, que a gente vai captar não só ondas de rádio de outros lugares, vai captar o plano espiritual também. exato, A gente vai exato, chegar lá. Não estamos muito longe disso, não. Os equipamentos estão cada vez mais sensíveis. Né? exatamente. Então, era a última pergunta. Vamos lá para o nosso. Hoje nós vamos começar o capítulo 4, Inferno. Né? A gente fala que inferno quando a gente está bravo, né? Então, Inferno. inferno, né? Então, intuição das penas futuras. Nesse capítulo tem intuição das penas futuras, o título. O segundo é o inferno cristão, imitado do inferno pagão. Os limbos, quadro do inferno pagão e esboço do inferno cristão. Então, são os itens que a gente vai estudar. Né? Então, o primeiro deles é a intuição das penas futuras. Então, vamos lá começar o nosso estudo aqui. Né? E o pessoal que tiver dúvida, pode colocar também as dúvidas aí no chat, por favor, comentários também. Então, item 1. Desde todas as épocas, o homem acreditou, por intuição, que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado nesse mundo. A ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com o seu desenvolvimento, senso moral, noções mais ou menos justas do bem e do mal. As penas e recompensas são um reflexo dos instintos predominantes. Os povos guerreiros fazem consistir a suprema felicidade nas honras conferidas à bravura. Os caçadores, na abundância da caça. Os sensuais, nas delícias da voluptuosidade. Dominado pela matéria, o homem não pode compreender senão imperfeitamente a espiritualidade, imaginando para as penas e gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Afigura-se-lhe que deve comer e beber no outro mundo, porém melhor que na Terra. Vamos parar aí, né? Eu achei interessante que ele, nesse trecho, né, ele falou que a gente tem uma intuição realmente, né? Todas as religiões sempre tiveram uma intuição de que existe um mundo espiritual, que a gente vai ser feliz ou infeliz. Também não é assim, né? Mas para eles era assim, né? E que esses instintos que predominam a gente ainda, né? Nos dá uma noção de felicidade de acordo com aquilo que a gente vive, né? Os caçadores, os povos guerreiros, né? Aquilo que é ser feliz. Nós temos, infelizmente, um quadro aí que houve no passado de homens-bombas que achavam que tinham 72 virgens esperando ele, é o que falam, né? Esperando ele no paraíso. E ele se matava por conta disso, que a felicidade é isso. Tem 72 mulheres aos pés dele. Então, a gente vê como, às vezes, nós somos tão mesquinhos, né? E trazemos sempre essa figura do outro lado com o que a gente tem aqui na Terra. Né? Ele termina aí. Acho que a gente vai comer e beber melhor do outro lado, né? Vai ter caviar do que ter arroz e feijão. Né? O pessoal pensa isso, né? Comenta, Eu, Flávio. eu acho interessante aqui quando ele coloca, né, da relação do desenvolvimento, né, da intuição, a relação com o senso moral, né, e as noções mais ou menos justas do bem e do mal, né? Então, quando a gente para pensar, né, na intuição, a intuição é aquilo que a gente percebe que está fora da nossa razão, né? E quanto mais a gente é capaz de ouvir, então, a voz do nosso coração, né? Maior é a nossa capacidade de estar atentos, de ouvir as nossas intuições, né? E o que é, na verdade, ouvir o nosso coração, né? É ouvir as leis de Deus, né? Que, segundo o livro dos Espíritos, tá gravado aonde? Está gravado na nossa consciência, né? Então, saber por intuição, pela voz do coração, aquilo que, se a minha ação, ou se o caminho que eu devo tomar é o certo ou errado, vai ser mais fidedigno de acordo com
a minha capacidade de olhar para o meu íntimo e o meu senso moral, como está colocado aqui, né? E isso é algo que evolui também, que a gente aprende, né? Que a gente aprimora, né? Então, para quem acredita, por exemplo, que, né, sendo um homem-bomba, né, que 20 anjos vão estar guardando ali depois né, de um atentado desse, há de convir que Cabeça muito dura, né? não é? Exatamente, exatamente. E quantos de nós, né, podemos até não chegar a esse extremo, né, mas quantos de nós ainda não carregam aquele sentimento de que, nossa, o fulano me feriu, então eu tenho que me vingar, eu tenho que pagar na mesma moeda, eu tenho que fazer algo porque ele vai ter que pagar por aquilo que ele fez, pelo sofrimento que ele me causou, né? Então, quanto ainda nós temos que trabalhar dentro da gente para poder introjetar de verdade, né, no nosso coração todo o exemplo e a mensagem de Jesus, né? E dar outra face, é perdoar, é compreender, é não se deixar levar pela euforia da emoção que nos cega, né? E quanto dessa prática de realmente não pagar com a mesma moeda, né? Mas olhar para dentro de si, controlar a si, entender a si e ser capaz de selecionar aquilo que me serve daquilo que não serve, baseado nos ensinamentos e no próprio exemplo do Cristo, né? Então, a gente fala nesses casos extremos, mas o nosso cotidiano, se a gente for avaliar, está cheio de exemplos, cheio, escorregamos a todo momento. Quem nunca, num trânsito pesado, eventualmente não fala um palavrão, né, não ofende a mãe de um motociclista, de um outro que corta a sua frente, né? E aí você fala, não, mas isso aí não tem nada a ver com um homem-bomba. De fato, são proporções diferentes, mas isso não nos exime ainda da responsabilidade, né, das A raiva do ações. ódio do momento, né? Exato, né? Então, nós estamos ainda muito cercados desses sentimentos e dessas nossas respostas que a gente precisa melhorar, né? E a gente só vai vendo isso conforme também vamos evoluindo como sociedade, né? Verdade. Imagina o termo de Jesus, por que Jesus não falou essa parte, que a física quântica fala isso, dos átomos, do perispírito, né? Eles Aham, não tinham elementos para comparar, ia ficar doidinho, ninguém ia entender nada, né? exato. Não tem jeito. Eles não tinham conhecimento para tal época. Assim como nós hoje temos um conhecimento e a gente pega esse conhecimento e vamos jogar tudo lá para o plano espiritual. Aí eu vou comer lá o céu, eu devo comer melhor, devo beber melhor, devo ter coisas boas para se fazer. E não é bem assim. Essa é a nossa visão materialista do plano espiritual. Né? É verdade. É Vamos mais um verdade. pouquinho? Vamos? Um pouquinho. Então vamos lá. Mais tarde, já se encontra nas crenças sobre a vida futura um misto de espiritualismo e materialismo. A beatitude contemplativa concorrendo com o inferno das torturas físicas. Aí ele dá aquela ideia que nós tínhamos, né? Beatitude contemplativa. Eu estou lá no céu, lá, rezando com os anjinhos, tocando harpa, né? Mas que nem eu brinco, fica uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses. A gente não aguenta, não dá para ficar ouvindo a harpa dos anjinhos, a gente só contemplando ali. Eu não aguento, não, tem que fazer outra coisa, né? Não dá, não. Mas era a ideia que se tinha, né?
Exato, exato, como se fosse ali, né, uma inação completa, né, como se isso fosse, né? Agora estou no céu, não preciso fazer mais nada. Né? Exato, exato. E de novo, né, trazendo isso para o nosso cotidiano, quantos de nós, né, não vai para um centro espírita, ou não vai para uma igreja, para uma casa de oração, né? Vai lá, assiste uma palestra e faz a sua prece, uma hora que seja, meia hora que seja, e aí é como se aquele momento bastasse para poder nos livrar do mal, né? E aí a gente pisa, põe os pés para fora do centro espírita, da igreja, do templo, e aí o nosso comportamento volta tudo de novo. E aí a gente fala, não, mas domingo que vem eu vou de novo à missa, domingo que vem eu vou de novo para o centro espírita, eu vou tomar um passe, e aí vai ficar tudo bem, né? Vai melhorar, né? A gente sempre vai adiando para frente, né? Levando para frente. E colocando a responsabilidade na espiritualidade dos outros, né? Não, os outros têm que melhorar, depois eu melhoro, né? Né? O mundo tem que estar melhor, depois eu melhoro. Né? Preferência, As pessoas têm que mudar, depois eu mudo. Não, é exatamente o contrário. Eu tenho que mudar para que o mundo mude. Né? Eu tenho que fazer a minha parte, dar a minha contribuição, né? Fazer a minha lapidação. Né? E é interessante que essa ideia figurou por muito tempo, né? O céu de contemplação, os anos na altura e sofrimento no inferno, né? Queimar, exato, tortura, sei lá, aquelas coisas que se falavam, né? No inferno. Exato. Então, eram dois extremos, né? Em uma vida a gente tinha que ou ia para um ou ia para outro. Sim. Uma vida muito pouco para se avaliar isso, para o resto da vida sofrer ou estar em contemplação no céu, né? Exato. Por causa de 50, 70, 80 anos, vai viver o resto da vida por causa de 50, 70 anos. Né? Pois é. Não é uma ideia muito coerente. Né? Isso não é Deus de amor, né? Isso é a conclusão e manipulação dos homens que criaram as religiões, né? E não próprios. de Deus, não de Cristo, né? Não dos... Exato. E temos aqui a Alzeni está aqui conosco também, está pedindo força, sabedoria, né, para passar aí. Espero que a Joselina assim esteja precisando de ajuda, e Ivonete também, que sejam ajudadas, né, também. Aí, ela fala, a Joselina pedindo para depressão também, a Luana, então, possamos todos vibrar por elas também, né? E se elas conseguirem ouvir alguns programas, também modificar os pensamentos, isso ajuda também. Né? Sem dúvida. Então vamos lá, continuando aqui. Nosso item 2 agora. Não podendo compreender senão o que vê, o homem primitivo naturalmente moldou o seu futuro pelo presente. Para compreender outros tipos, além dos que tinha à vista, seria preciso um desenvolvimento intelectual que só o tempo deveria completar. Também o quadro por ele ideado sobre as penas futuras não é senão reflexo dos males da humanidade, em mais vasta proporção, reunindo-lhe todas as torturas, suplícios e aflições que achou na terra. Nos climas abrasadores, imaginou um inferno de fogo. Nas regiões boreais, um inferno de gelo. Então, um inferno de acordo, né? Se for lá no gelo, falar, o inferno é quentinho, é fogo. Nossa, eu quero ir para o inferno, que é muito gelado. Querem uma opção, mas eles falam exatamente ao contrário, né? Uhum. Deixa aí. A descrição que nós estávamos falando agora há pouco, né, Sônia? A descrição que eles faziam do inferno e do céu de acordo com o conhecimento, né? Exato. Não tinha como mudar realmente. Não tinha. Exato, exato. E como isso está diretamente relacionado à visão de mundo, né? É isso, é a visão de mundo, porque se a gente acha que o mundo é só essa existência, que o que vale é a minha sobrevivência e que não existe mais nada além dessa vida, e que quanto mais eu tiver, né? Quanto mais forte eu for, quanto mais poder eu tiver, né? Melhor vai ser. Então, eu vou criar a imagem do que é um céu, do que é uma felicidade, assim como o oposto, né, do que é o inferno, de acordo com essa visão restrita de mundo que eu tenho, né?
Então, quando a gente começa a entender que a vida é mais do que a lei de sobrevivência, né? De que eu consigo, que a vida em sociedade é importante, que eu tenho que respeitar o próximo, que há a continuidade da vida, né? E eu começo a triscar assim no entendimento de que, opa, será que a felicidade está mesmo, né, na aquisição dos bens materiais, e quanto mais poder, quanto mais pessoas eu dominar, quanto maior for a minha força de dominação, maior será a minha felicidade, né? Ter Será ou que não ter, eis a questão, né? é isso Mudei um aí? pouquinho, mudei um pouquinho. Ter? Ter ou não ter, eis a questão, né? É, Mudei um pouquinho a exato. frase dele. Mudar. Mas é isso, aí a gente começa a criar uma outra ideia mental do que é a felicidade, do que é o céu, né? E do que é o inferno. E aí a gente vai melhorando um pouquinho mais, né? Vai amadurecendo um pouco mais e vai deixando a ideia de que o inferno é aquele lugar de fogo, como você falou, né? Aquela caverna vermelha com sede, chifrinho e rabinho, sei lá das quantas, né? E começa a entender que, sim, há zonas de vibrações muito inferiores, né? Ou zonas umbralinas e zonas com energias muito pesadas, assim como há outras zonas de vibrações mais sutis, né? E que eu posso ir para uma zona de vibração mais pesada ou para uma zona de vibração mais suave, dependendo daquilo que eu emano. E eu emano o quê? Eu emano aquilo que ainda está efervescente no meu ser, né? Então, se eu emano raiva, se eu emano ganância, se eu emano tristeza, apatia, culpa, essas não são emoções que nos elevam, são emoções que nos apequenam, são emoções densas, né? Por outro lado, se eu tenho coragem, se eu emano alegria, amor e compaixão, são emoções que têm uma vibração muito mais elevada. Isso e essas faixas vibracionais dessas emoções distintas é algo que está descrito, com metodologia feita, né? Então, é muito interessante a gente ver isso. Então, essas zonas umbralinas, ou própria ideia de inferno, de céu e inferno, começa a ter uma modificação, começa a ser um pouco mais elaborada, um pouco mais Mais justo até, né? mais justa, Mais justo. exato. E E Jesus aí, colocou isso. Pode terminar o teu raciocínio. não, eu só ia falar que aí a gente começa a entender também que esse estado de céu e inferno, na verdade, nós aqui assistindo, discutindo esse aqui, alguns de nós podem estar vivendo o inferno em seus corações, outros podem estar vivendo no céu. E estamos todos na crosta terrestre, No né? mesmo campo. Né? No mesmo campo, exatamente. Né? Eu ia lembrar que Jesus falou aquela parábola da festa de núpcias, aquele que não tivesse com a vestimenta apropriada não entraria na festa ou seria expulso da festa. Né? Então, realmente, a nossa vestimenta apropriada, ou seja, o nosso corpo espiritual ou o nosso perispírito, se ele não tiver adequado com as vibrações adequadas, ele vai ser levado para onde ele está comentando, para onde a vibração dele estiver de acordo. Exato. Então, a nossa veste nupcial. Se a gente não estiver preparado com a veste nupcial para entrar na festa, a gente não vai entrar. Jesus colocou isso de outra forma, né? Não tinha como falar de energias e vibrações na época.
naquela Antes época. colocou de outra forma, que as pessoas pudessem entender. Né? Exato. Essa do nosso, a nossa vestimenta, né? A gente vai associar hoje, que a gente tem entendimento, com o nosso corpo espiritual. Né? Uhum, uhum. Que é tudo uma questão de sintonia, né? De aquilo Sim, que se assemelha. A gente vai né, na, na faixa que a gente emite, né? Então, sim, há zonas mais densas e mais leves, mas também há sentimentos e há o céu e podemos viver no céu e no inferno aqui agora em nossos corações, né? Então, e é o processo de amadurecimento nosso enquanto seres humanos, né? E amadurecimento e entendimento, né? Não é por nada que a instrução é primeiro amai-vos, né? Depois instruí-vos, né? Então, até esse último trechinho aqui que faltou ler está falando exatamente isso, Sandra, que você estava comentando agora. É assim, não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde eu levaria a compreender o mundo espiritual, não podia conceber senão penas materiais. Né? Para ele tinha que ser tudo material do outro lado também. Né? E assim, com uhum, pequenas diferenças de forma, os infernos de todas as religiões se assemelhavam. Né? uhum, Realmente, né? Várias religiões, mas o inferno, né? E isso aí me lembra da minha voz, continua a mesma, mas o inferno não tem muita diferença, não. Né? exato, Aquelas propagandas exato. de um produto lá, não vou falar o nome. Né? Mas Não, quase falei o nome, ela não fala o nome. A gente brinca aqui, mas né, realmente não muda muito. Né? não muda. Muda de religião para religião, são coisas materiais que se almejam ali, porque a gente não tinha esse conhecimento apropriado com o desenvolvimento intelectual e moral nosso. Né? É, e eu acho que grande parte disso se dá pela pouca dedicação nossa em buscar as fontes, né? Claro que durante muitos séculos isso foi até proibido mesmo, né? O acesso, né? A determinadas informações, mas quando nós buscamos mesmo, seja no Velho Testamento, no Novo Testamento, seja no Alcorão, enfim, a base é sempre a mesma, de amor e de respeito. Todas as outras interpretações, né, que dizem que não, eu faço isso porque assim está escrito, né? Não, são interpretações equivocadas que nós humanos fizemos e atribuímos e usamos isso indevidamente, né? Para ganharmos poder, para ganharmos mais força sob diversos aspectos, né? Porque a essência mesmo, quando a gente vai no cerne da questão, é a mesma. Então, você pode pegar, né, do budismo ao islamismo, catolicismo, judaísmo, enfim. Quando dizem, não, se eu morrer né, matando, porque isso está lá escrito, não está lá escrito. A maneira como a gente Interpretação interpreta. errônea. Né? Oi? Interpretação errônea, né? Sim, 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 sim. E são informações que vão passando e a gente acredita, né? E aí uma falácia torna-se uma realidade, torna-se uma crença, torna-se um dogma, né? E para quebrar esses dogmas dá trabalho, né? E você vê dentro de várias religiões, sempre tem um foco ali de alguns que são reencarnacionistas. Dentro dos judeus, tem os drusos, né, dos judeus, dos que seguem Maomé, tem os chamados drusos, que são os que acreditam em reencarnação. Dentro do budismo também, né? Nós temos a Índia, que é basicamente reencarnacionista. Então, dentro de várias religiões, a gente vê dentro
os hebreus também tem a Cabala, né? E também Sim, estuda essa parte da reencarnação. Né? Então, você vê que todas têm ali um pontinho, mas tem aqueles que só ficam assim, né? Não enxergam exato, mais nada, ficam aquilo, o padre disse, o pastor disse, o não sei quem disse, o líder religioso, e as pessoas acreditam e não vão contestar, não vão estudar, para ver se é verdade exato. ou não. E dentro do espiritismo não é diferente. É também, não é diferente. Não. Não é Às vezes diferente. surgem coisas enganosas, assim, que as pessoas acreditam e vão levando. Né? Exato, exato. E você vê, tem a próxima parte aqui, ela até fala uma coisa seguinte, né? O inferno cristão imitado do inferno pagão. Nós copiamos um pouquinho do inferno pagão, né? Eu vou ler um Exato. pouquinho aqui, que acho que vai dar tempo de parar nesse capítulo. Uhum. Então, item 3, o inferno pagão, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero e perpetuou-se no seio dos cristãos, onde, por sua vez, houve poetas e cantores. Comparando-os, encontram-se neles, salvo os nomes e variantes de detalhe, numerosas analogias. Ambos têm o fogo material por base de tormentos, como símbolo dos sofrimentos mais atrozes. Mas coisa singular, os cristãos exageraram em muitos pontos no inferno dos pagãos. Né? Então, dá uma paradinha aqui, eu achei engraçado até isso que ele falou. Né? Os pagãos tinham o inferno deles, né? Tinha o tormento lá que era só pelo fogo. Mas nós cristãos demos muita asa para a imaginação, né? Pioramos bem, né? Pioramos, né? A gente fala, os caras pagão, tudo, mas nós cristãos pioramos muito essa visão do inferno. Você vê, naquela época de Kardec, que a espiritualidade falava já, né? Exato. Nós 1800. criamos um inferno muito pior, né? É, exato. E, assim, Como, essa, você pode falar. como e é interessante, né? Como ainda assim existe a compreensão, o entendimento e a paciência do Criador, né? Em permitir que a nossa evolução aconteça no nosso tempo, né? Na medida em que a gente dá conta de entender e de compreender certas coisas, né? E o tempo para isso para nós é uma eternidade, mas para o Criador é um segundo, né? Mas quantas coisas a gente deixa de olhar, de enxergar, de perceber por simples, talvez, medo de enfrentar, né, o desconhecido ou medo de falta de humildade, Conhecer outras de verdades, não. saber que ele não estava com a verdade também. É. Orgulho, né? Você acha que é um pouco orgulho também. Exato, É a era nesse religião do ponto meu que eu ia pai, chegar. é nisso que eu tenho que acreditar e pronto. Né? É, E é. fica, não sai daqui. Porque aí o homem deixa de ser o dono, né, o ser maior, né, da vida e passa a ser um cisco, né? E aí deixa de ter o poder que sempre achava que tinha, né? E que a gente sempre buscou, e aí não se coloca aos pés do Criador, né? Então isso requer o desenvolvimento de uma humildade grande, né? E saber que não há diferenças individuais e que no olhar do Criador estamos todos iguaizinhos, né? No mesmo, com os mesmos direitos, recebendo as mesmas bênçãos, as mesmas, né, Oportunidade. possibilidades de crescimento, seja um doutor da lei, seja alguém que cumpre as ordens de limpeza da sua casa, né? Então, assim, não há diferença.
não há diferença, não é aí, não está aí o verdadeiro valor de cada ser, né? Então, E essa parte da exagerar, eu lembrei que nós fizemos um curso, eu falei isso recentemente, um curso muitos anos atrás, Elisinha, que foi nosso coordenador da parte de palestrantes espíritas, ela obrigou nós fazendo esse curso, todo mundo tinha que ir lá. Eu suspendi o curso por aquele tempo, nós fomos fazer esse curso que chamava-se, era um judeu que deu, né? E chamava-se, acho que é Hilsdorf, uma coisa assim. E ele falou, o tema era assim, o diabo no imaginário cristão. Então ele foi colocando como nós somos distorcendo a ideia dos pagões, que não tinha nada a ver com esse diabo que a gente tem hoje, fomos distorcendo e incorporamos no cristianismo esse diabo. Né? Então, o tema desse curso era o diabo no imaginário cristão. Porque nós imaginamos esse diabo e colocamos como verdade. E as pessoas aceitaram e passou séculos assim. Né? Mas, na realidade, o diabo não existe. A doutrina espírita fala, isso não existe. Existem espíritos perversos, só não estão atrasados na evolução. Mas não existe nenhum diabo concorrente de Deus, com chifrinho, que põe as pessoas lá pegando fogo, né? Quem parece um demônio somos nós, que pegamos pedaços dos animais e ficamos na churrasqueira ali, botando fogo, né? Nós estamos parecendo um demônio aí. Exato. Mas não existe, né? Não existe. Exato. Como a gente distorce as coisas. Demais. E essa distorção da imagem do diabo, né? A gente fez também com relação a Deus, né? Como se Deus, a justiça divina, fosse a base de castigos, né? E como se fosse comprável, né? Pagar então, promessas. Se eu pagar promessas, se eu ficar sem comer chocolate, sem comer carne, se eu andar de joelhos por sei lá quantas escadarias, né? Como se através desses atos eu fosse comprar o perdão de Deus, né? Olha que tremenda distorção, né? Então, o medo de comprar Deus por causa do medo do inferno, né? Pois é, exato. Que foi criado na nossa cabeça durante séculos, né? Exato. Exatamente a manipulação, né? Não, o controle tem que ser através do medo. Então, vamos incutir o medo, vamos incutir o perigo, né? Para dominar as massas. Para poder dominar as massas. Exatamente. E até hoje tem muita gente que acredita nessas coisas, né? Muito, acredita, às vezes até muito, infelizmente. Porque Deus é amor, não é carrasco. Né? Exato. E é isso que esse livro, O Céu e o Inferno, Kardec vem trazendo, os pormenores, saber onde ele vai, né? O que a gente fez, o que a gente distorceu para chegar nesse inferno. Né? Ele fala isso lá atrás, mais de 150 anos. Exato. Né? E hoje nós temos vários exemplos de coisas que são distorcidas e as pessoas acabam entrando em cabeça e depois se arrebentam lá na frente. Né? Nós tivemos aquele Jim Jones, eu não sei se você lembra, aquele Jim Jones aqui na América Central, que era uma seita, que todo mundo obedecia a ele. Aí eles resolveram que tal dia era o fim do mundo, aí todo mundo se matou naquele dia. Nossa. Uma matança, um suicídio coletivo. Então você vê a que ponto as pessoas chegam de acreditar sem o bom senso, sem a razão. Né? Nós estamos aqui criticando pessoas de outras religiões, mas o bom senso, né? Será que esse demônio concorrente de Deus existe realmente? As pessoas deviam se perguntar um pouco mais a fundo, né? Para a gente conseguir chegar numa coisa que realmente satisfaça a nossa alma. Exato. Céu e inferno simplesmente por uma vida, 30, 60, 80 anos de erros acertos, não quer dizer nada, porque todas as pessoas podem melhorar, todas as pessoas podem se transformar. Né? Então, essa ideia de ou é céu ou é inferno, não tem meio tempo. Né? Se foi bonzinho, vai para o céu, se não foi bonzinho, vai para o inferno. Então, e os que foram mais ou menos, como é que fica isso? Né? Mais bom do que ruim, os que foram mais ruim do que bom. Né? Então tem infinitas situações aí, né? Como até o Kardec
vai descrever nesse livro as infinitas situações dos espíritos dando depoimento. Como é que fica esse julgamento? Né? Então, tudo fica no ar. Né? Exato, Fica no ar. exato. Isso que é importante, esse estudo desse livro também, as pessoas que não leram, que talvez seja um dos livros menos estudados dentro da doutrina, para ter essa base, essa exatidão. E quando a gente falar ter fé na providência divina, é para acreditar que o que aconteceu é porque tinha que ser. Então, a não ser quando a gente enfiou o pé pelas mãos e provocou uma situação. Mas se a gente não provocou a situação, ela aconteceu, é porque tinha que ser, por algum motivo. E a nossa fé ainda é muito fraca, né? A gente fala, eu acredito, eu tenho fé, mas a convicção mesmo ainda nos falta, né? A gente acredita muitas vezes desacreditando, né? Não, e muitas vezes a gente também para e faz as nossas preces numa distorção também, né? Da própria prece, porque a gente muitas vezes ora pedindo a Deus que nos livre, né? Do mal, de todas as dificuldades, né? Quando, na verdade, a gente tem que orar, né? Como diz a nossa querida amiga Kátia, tem que orar pedindo forças, né? Pedindo que tenhamos condições de lidar com as dificuldades que são importantes para o nosso amadurecimento, né? E não tirar todos os problemas da frente. Né? Exato. Até nisso, até no básico, assim, a gente tem dificuldade de compreender e distorce muitas vezes, né? E a gente se esquece também que o pior mal é aquele que vive dentro de nós, né? São os nossos sentimentos mesmo, é aquilo que a gente carrega ainda de mais primitivo dentro da gente, né? Tem um comentário da Sônia Stuck, aproveitei aqui. Mas hoje o céu é estar em lugar bom na pátria espiritual. O inferno hoje é umbral. Só com a diferença que temos o conhecimento que depende só de nossas ações. É mais ou menos isso. O umbral seria mais ou menos um inferno, né? Só que inferno passageiro, não eterno. Né? Exato. E o céu também é um lugar bom, mas também é passageiro, não é para sempre também. Sabe que os lugares são todos passageiros, de acordo com nosso conhecimento e a nossa elevação espiritual. Né? É de passagem. Né? A Sônia colocou bem, né? Hoje seria o inferno, para nós é umbral, né? E o bom são as colônias do céu, as colônias espirituais. É por aí mesmo. Tá bom, vamos parar por aqui, né? Eu marquei aqui as minhas palavras aqui, o tempo já se esgotou. Né? Queria agradecer a todos, né? A Elisete Mendes, que nos brindou aqui com esse trecho que ela colocou aqui, né? A Sônia Stuck, que também fez o comentário agora, a Sandra Souza, né? E a Alzeni também, que está sempre aqui conosco, pedindo pelas pessoas que ela conhece também, né? E os comentários aqui, né, da Sônia, também acabamos de mostrar. Então, que possam, agradecendo a sua participação, que possam, todos eles e mais os outros que estão aqui conosco me colocando, possam ter uma semana de paz e tranquilidade, entendendo um pouquinho mais do que é o céu e o inferno. O reino dos céus está dentro de nós, como dizia Jesus. Né? Sonja, um minutinho para fechar o tema, com suas palavras finais, a gente já fecha o programa aqui. Sim, que a gente possa realmente construir esse reino, esse céu, como você disse, que é aquilo que a gente carrega dentro da gente, sempre com muita alegria, com muita perseverança, com muita fé, na certeza de que não nos falta o amor de Deus, o amor do nosso guia maior, nosso Mestre Jesus, e que a gente não esmoreça e que a gente busque sempre
esse discernimento e essa perseverança para que a gente construa dentro da gente essa paz, e a partir daí o mundo vai se tornar também melhor, né? Então, Obrigado pela sua participação, Sonja. Agradecendo também os comentários, a participação. E sempre é bom ter visões diferentes, né? A gente tem uma visão de um trecho, a pessoa tem outra, é sempre bom ter visões diferentes. Né? E muito obrigado pelo seu tempo, né? Que eu sei que eu que te agradeço. Um monte de compromisso. Agradecer a todos que estão aqui conosco também. E que a gente possa também pensar nisso, né? No céu e inferno, o reino dos céus, como disse Jesus, está dentro de nós, né? Qual é o céu, qual é o inferno que estamos programando para nós mesmos? Porque a culpa vai ser sempre nossa. E Deus é um Deus de bondade e de amor, não é carrasco. Então, a culpa do céu, do inferno, sempre vai ser nossa. Exato. Boa semana a todos, um beijo, até a semana que vem com mais um estudo do céu e do inferno. Que assim seja. Boa semana a todos. Obrigada, Davidson. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.